Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Vamos Conversar? Você é muito bem-vindo aqui para esse bate-papo e hoje nós trouxemos para esse episódio alguém muito especial que veio lá do Sul, mas ele não veio apenas do Sul, tá? Ele veio de Paris, veio do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, porque o nome dele foi soprado em todos os lugares, inclusive na Forbes. Nada mais, nada menos do que Igor Azevedo aqui com a gente para trabalhar o tema. Na verdade, nós não estamos trabalhando, tá? A gente está conversando, porque nós temos um assunto aqui bem legal, que é capturando visões. Foto, imagem e propósito. E eu quero agora receber com muita alegria, eu quero que vocês recebam aí. Antes, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Comente no final disso. Se quiser dar um like, vai ficar muito legal. Se não, dê pelo menos o dislike. Porque sem passar aí o dedinho, não fique. E eu vou receber agora para que ele... de fato, vai ficar muito legal esse momento aqui. Ele possa trazer para vocês o melhor desse dia, desse episódio. Que você, ao terminar de assistir esse momento conosco aqui, que você realmente capture uma nova visão para o seu propósito, para a sua imagem, para a imagem que as pessoas têm de você e, principalmente, que você veja numa foto a pessoa que você é, que você quer se tornar e que você quer ser conhecido. E agora eu passo a palavra para ele com muito carinho. Igor Azevedo, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Elisa. É uma alegria estar aqui com você, né? E acho que vale eu iniciar falando quem é o Igor, né? Eu sou Igor Azevedo, sou artista da fotografia. Tenho 28 anos e 13 anos de história no mercado da fotografia, né? No mercado de gerar experiência para as pessoas, né? Eu acredito que a arte, Elisa, ela é um instrumento de cura e transformação na nossa vida. Porque na minha vida foi. No momento onde o Igor nasceu para a arte, ele vivia um momento de dor. Lá com seus 14 anos, após o falecimento da sua mãe, ele nasceu para algo, né? E eu digo, é por esse propósito de querer gerar experiências, é por esse propósito desse movimento da arte que eu tô aqui hoje, né? Gerando experiências, gerando arte, ajudando as pessoas através, né, da sua autoimagem, entenderem o seu propósito. Então, eu falo muito sobre essa energia e esse momento, né, e esse movimento da arte. Então, para mim, ela vem do divino, ela vem de Deus e ela pode sim se tornar um instrumento de cura e transformação na nossa vida, nos fazer ver a vida de uma outra perspectiva, né? A arte influencia no nosso comportamento, influencia na nossa ambiência, influencia muito no nosso repertório, né? Eu acho que é importantíssimo hoje a gente buscar nos alimentar mais, né? Alimentar não só o nosso corpo com alimento, mas sim os nossos conhecimentos, a nossa visão, nossos ouvidos com coisas boas, né? Principalmente relacionadas à arte. Eu acredito, Igor, que você já pode ter ouvido, e você que está aqui conosco assistindo, você também pode ter ouvido, né? Esse menino vive fazendo arte. No bom sentido. E talvez você despreze de alguma forma a beleza, você despreze o poder que há na arte, porque a vida é uma arte. A vida é linda e tudo que foi criado, a criação, o próprio ser humano é uma obra de arte poderosíssima, né? E nós estamos falando aqui nesse episódio, não é do artista que vive fazendo arte, mas é de fato dos olhos que capturam visões. Não é isso, Igor? E qual é a sua forma de fazer arte? Hoje, a minha forma de fazer arte é trabalhar muito na individualidade de cada um. Trabalhar muito na empatia.
Eu acredito que quando nós nos conectamos em verdade, em amor, em propósito, numa empatia, eu vou entender quem é a Elis e de que forma eu, com o meu dom, com o meu olhar, vou poder extrair dessa imagem, dessa direção de um audiovisual, o que é o seu propósito, ou o que ela precisa comunicar. O nosso produto, o Poder da Foto, hoje, que é um produto onde a gente vem ajudando empresas e empresários a se comunicarem, a se movimentarem de forma estratégica no mercado, nada mais é que isso. É eu entender na individualidade esse propósito, essa missão, essa visão e esses valores, e eu externar isso através da fotografia. Então, hoje, o início do meu processo criativo, o meu início com esse cliente, em gerar essa arte, que é um produto final, é nós sentarmos e, em amor, em verdade, conversar, eu entender e poder de verdade extrair aquilo ali. E a empatia, Elisa, eu acredito que não é nós tratarmos o outro como a gente gostaria de ser tratados, mas sim eu entender a individualidade daquele indivíduo, daquele ser humano, e tratar ele como ele quer ser tratado, né? Entender mesmo de verdade a sua individualidade, a sua história, né? De onde vem aquela força dele querer, com unhas e dentes, defender a sua marca, né? Então, é assim que eu inicio esse projeto, é assim que eu inicio os nossos projetos de arte. Você busca no intangível, poderíamos assim dizer, e traz para o tangível quem a pessoa é? Sim, exatamente. Através da foto? Através da fotografia. A fotografia hoje, ela tem N ferramentas que nós podemos usar, né? Eu hoje sou graduando em psicologia, né? Eu acredito na arte, eu acredito nesse propósito, eu acredito que a arte, ela é também algo terapêutico, ela é algo que nos faz influenciar o nosso comportamento, o nosso cotidiano. Então, eu acredito, sim, que a imagem, ela tem um poder, ela é uma arma de comunicação que, se bem usada, vai nos ajudar a comunicar mais, vai ajudar com que as pessoas interajam mais, que as pessoas nos notem mais. Então, esse produto, né, a fotografia e o audiovisual, para essas empresas é para isso. A gente ajudar com que elas sejam vistas, mas sejam vistas em cima do seu propósito. E não pegar, simplesmente fazer uma boa foto, porque isso é fácil de fazer. E existem milhões de profissionais que vão fazer essa boa foto. A gente ali, na verdade, vai entender o que é a sua individualidade e fazer uma foto com propósito para aquela marca, para aquele cliente. Você acredita que a foto, é até uma pergunta que pode parecer retórica, mas que para quem nos assiste é importante. Você acredita que uma foto revela sobre a pessoa e o estado em que ela se encontra no momento? Revela, né? A íris dos nossos olhos, elas falam. O nosso sorriso genuíno fala, o nosso sorriso mascarado fala, o nosso olhar de verdade fala e o nosso olhar de falsidade também fala. Então, sim, a fotografia, ela tem esse poder. Então, até falo para quem está nos escutando, comece a observar mais, né? A gente vive um momento, digamos, bifeste, né, da humanidade, de ser, de ter, de fazer. E as pessoas estão entrando no automático, né? Elas precisam fazer uma foto, elas precisam fazer um post, elas precisam criar um posicionamento, mas elas estão esquecendo de entender de verdade, na sua essência, o que elas querem passar e criar algo nesse propósito, né? Então, comecem a observar, comecem a ir para a rede social mesmo e fazer esse exercício de parar e analisar, né? De parar e refletir, de parar, observar e pensar, isso é de verdade? Porque é muito fácil a gente ir para a rede social e falar, e se expressar, e ter um discurso bonito, e ter um post bonito, e criar uma foto maravilhosa. Mas o que é de verdade, né? Eu acredito que vai se sobressair e vai prevalecer a verdade. Então, por isso que o nosso trabalho é trabalhar com marcas de verdade.
é trabalhar com clientes de verdade, é entender propósitos de verdade e conseguir ajudar eles através dessa fotografia. Então, sim, a fotografia, ela pode passar essas informações. Eu quero contar uma experiência aqui para ver se alguém de repente se conecta ou se vê nessa situação e como isso pode ser ressignificado, porque, Igor, aos 10 anos, eu nasci num contexto de muita escassez e eu até fiz um Reels ontem e disse o seguinte: a escassez é uma prisão de segurança máxima com várias portas e fechaduras que te afastam da sua herança. Só que o mais incrível é que você não sabe quem é a pessoa que abre essas portas para você se libertar. Mas de cara eu já te digo, a pessoa que tem as chaves é você. E daí, até você entender isso, nós passamos por muitas dores. Você iniciou aqui agora falando, né, nesse episódio, sobre as dores. E aos 10 anos de idade, eu fui obrigada, né, a tirar uma foto de família com a boca inchada. E eu estava com dor de dente. E, infelizmente, eu não tive a opção de não sair na foto. E nem também tinha a sabedoria de uma menina de 10 anos de me afastar, ficar mais distante e tal. Então, eu saí na frente ali da foto, que os menores ficam na frente, e com a boca inchada. Isso gerou em mim uma dor profunda por anos. E eu fiquei 45 anos sem sorrir. 35 anos após essa foto, eu não conseguia sorrir com liberdade. Porque eu me senti exposta e até me emociono falando isso. Já ressignifiquei. Gente, até no meu passaporte, o policial disse assim: você pode sorrir. Eu sorri, de verdade, porque eu sou livre hoje. Mas eu fiquei 35 anos sem sorrir pela exposição. Eu olhava na foto de família e eu me sentia envergonhada e exposta. E isso trouxe essa dor para mim, não apenas lá na fotografia que está registrada, mas em todos os meus comportamentos, nas minhas interações com pessoas, nos relacionamentos. Quando eu estava na faculdade, Igor, uma amiga disse: Elis, nós estudamos juntas há 2 anos e meio e eu nunca te vi sorrir. Isso foi forte para mim. E aos 45 anos, depois de chorar por 1 hora, eu olhei para o espelho e falei: mulher, você vai aprender a ser feliz. Eu estou te prometendo, eu vou te fazer feliz, diante do espelho. E eu disse: eu vou te fazer feliz. Você vai ser uma mulher feliz. E a partir de então, eu fui buscar, né, através do autoconhecimento, conhecer as minhas dores, ressignificar, trazer uma renovação para a minha mente, porque a sua mentalidade dita os seus comportamentos, né? Eu fui buscar uma nova ambiência, enfim. E hoje é muito... Claro, não alcancei o patamar que eu quero ainda, porque eu percebi, Igor, e daí eu passo para você, porque você é o especialista nisso agora. E eu sei que é uma dor, pode ser uma dor de muita gente. E nós estamos aqui para trazer cura através dessa arte que você cria e que você recria, que você transforma, né, na vida das pessoas e dos seus clientes. Mas... eu percebi que depois que eu já tinha elevado o meu nível de consciência e de poder aquisitivo, eu já vivia numa nova ambiência, eu poderia fazer uma transformação e eu ainda estava lá com a mentalidade de que aquilo era para sempre, que eu teria aquela boca para sempre. E recentemente, quando eu descobri que, que isso? Eu posso mudar tudo agora. Eu tenho poder de mudança. Aí eu contratei profissionais, tal, e em breve aí nós vamos viver uma transformação na face,
tá? E isso é muito poderoso. Mas eu percebi que eu estava com a mentalidade antiga ainda. Mesmo depois de sorrir, claro, gerei uma transformação provisória aqui, mas eu fico pensando, quantas pessoas não conseguem se expressar numa foto, dar um sorriso, porque escondem dores. Então, assim, você, como especialista, como você vê essa questão? Porque a Elis dos 10 anos era uma, e a Elis dos 49 é outra pessoa. Mesmo sofrendo transformações que não estão no patamar que eu quero chegar. Mas como você vê essas dores, né? E como pode ser curada essa dor que ele traz dentro e que na foto é tão nítida para um especialista como você? Eu hoje faço psicologia, né, Elis? Porque eu quero poder, né, que um certificado, enfim, possa que eu levante essa bandeira que a fotografia, né, ela pode ser uma terapia também. Porque é exatamente isso. Hoje a gente atende um cliente que se acha mais cheinho, que não está feliz com a sua aparência, que acha que tem uma entrada. Então, a gente vê isso e eu tenho um cuidado grande de, durante a nossa produção, fazer com que ele observe e olhe e veja que ele tem essa beleza, que é dele, de único, que tá tudo bem. Então, eu sempre tive um cuidado. Eu me lembro quando, há 10 anos atrás, quando eu trabalhava muito com criança, essa questão as mães irem até o estúdio, a gente fotografar, e as mães queriam que as crianças ficassem sorrindo, que nem criança de cabo de revista. E eu deixava claro para as mães. Ela é assim, ela tá séria, e ela tem uma beleza em estar séria. Então, como eu te falei desde o início, né? Tu trabalhar na individualidade e entender que, às vezes, aquela dor ali é algo muito profundo, e tu trouxe aqui, né? Quantos anos eu, Elis, fiquei sem sorrir. Então, eu tento mostrar esse outro lado. Olha que bom e bonito que você é dessa forma. E tá tudo bem. E você pode, às vezes, procurar uma ajuda para melhorar, então, para evidenciar aquilo ali. Mas a aceitação, a gente vive um momento que é difícil se aceitar como é, né? Se olhar e se ver como é. Então, eu venho com esse trabalho resgatando isso. A sua essência e que você é imagem e semelhança. E você é assim e tá tudo bem. E olha, Igor, você dizendo aí de imagem e semelhança, e eu fico pensando, a autoimagem, a imagem que você tem de si mesmo, ela afeta diretamente, né? Inclusive, eu não gostava de tirar fotos. Eu falava, tem gente muito mais feio do que eu. Olha meu conceito, né? Tem gente muito mais feio do que eu, que fica mais bonito na foto. Então, não gosto de tirar foto. Não gosto. E eu me escondia de tirar fotos. E eu já fiz 5 ensaios fotográficos. Estamos prestes a fazer, né, o 6º ensaio. E hoje, eu olho e falo, uau, como é bom olhar para a sua imagem e falar, eu estou melhor. Às vezes, você coloca uma mão, disfarça uma gordurinha, você fica constrangido, você se olha. Quando eu olho a imagem, eu falo, uau, isso aqui eu posso transformar. E até, puxando esse teu gancho, é mostrar a evolução, né? Imagina, eu amo poder ver isso. O Igor lá, com seus 14, 15 anos, com 16 anos, abrindo isso. Eu tenho esse registro. E eu posso ver eu lá com 16 anos, aonde não se tinha condições financeiras, né, para se ter aquilo que se desejava naquele momento. Mas se tinha amor, se tinha verdade, né? E hoje, com 13 anos, a gente já conseguiu muitas coisas nesse movimento da arte, da fotografia, e quer muito mais. Mas é bom de ver esse processo, né? Eu vejo também o ser humano hoje querendo passar fases, não querer cumprir essas fases, que é importante, né? Quem sabe o Igor lá com 16 não podia ter a mente de outro, porque de hoje ele tinha que passar esse processo para hoje ter a mente que ele tem,
né? E hoje está passando por algumas coisas para daqui a alguns anos ter a mente que ele vai ter. Então, as fases é importante. A fotografia, de forma milenar, sempre serviu para a gente relembrar, né? Para a gente matar a saudade, para a gente poder reviver aquele momento. Então, a fotografia ela pode ser usada dessa forma também, na nossa vida, né? A Elis criança com um trauma, a Elis que teve uma superação no seu trauma, e a Elis hoje, no seu ápice da sua vida, com muitos projetos, que tá tudo bem. Então, é importante essa história, né? Que foi, que passou, mas que te levou a estar aqui. Né? E a fotografia está presente nesse momento, para a gente poder relembrar a fotografia, o audiovisual, né? São duas ferramentas. Com certeza. E olha só, falando de processos, que as pessoas querem pular etapas, a vida, ela é processual. E você pode até acelerar o processo, mas pular etapas, você perde algo muito poderoso que você vai precisar lá na frente, porque tudo que você vive, eu acredito, contribui para o seu bem e contribui para você se tornar aquilo que você já é. E eu sempre repito, você vai se tornar aquilo que você já é. Precisa disso. E olha, quando eu percebo essa evolução, a foto também, a imagem, né, o audiovisual em si, ele traz esta evolução. E ela não serve apenas para memória, para um momento de nostalgia, para relembrar momentos importantes e tal, mas ela serve para você falar, uau, o quanto eu cresci. Porque eu olho os meus primeiros vídeos do primeiro treinamento que eu fiz, Igor. Meus próprios alunos. Eu tenho aluno no mundo todo, em praticamente todos os continentes. E os meus próprios alunos, lá do primeiro treinamento, eles dizem, Elis, você é outra. Às vezes eles me mandam, sabe? Um trechinho de um treinamento que eu fiz. E eu falei, Elis, olha o quanto você evoluiu. Jesus nos achou. Jesus teve misericórdia. Então, e é justamente isso, a imagem registrada naquele momento, ela te serve para falar, uau, quanto eu avancei. Né? E isso é muito lindo, porque você registrar o processo. E a foto faz isso, a imagem faz isso. Esse episódio, daqui a alguns anos, a gente olhar o Igor e a vida que ele vai estar vivendo, né, no momento futuro, e a Elis e falar, uau, né? Que legal esse momento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é muito bom, né? É muito lindo. E falando ainda de imagem, de capturar visões, nós estamos falando também de propósitos. E o que você acredita que o propósito influencia diretamente na vida de outras pessoas? Quando você tem você captura de fato a visão do seu propósito, o que isso muda? Qual é a marca que você deixa no propósito de outras pessoas? Porque os propósitos se encontram. Quando encontra um cliente com você e você vai trazer essa experiência para ele, o seu propósito se une ao propósito dele. E como essa captura real, né, essa visão que você tem do seu propósito com clareza, pode impactar no propósito do outro. A gente falando, né, nesse movimento empresarial, hoje, se tu não entender o teu propósito, tu é mais um, né, no meio da multidão. Então, a gente sabe que existe muitas pessoas que têm produtos, serviços que são maravilhosos, mas cada um precisa ter uma diferenciação. E a sua diferenciação vai se dar em cima do seu propósito. Em ter a clareza o que é o seu negócio, o que é o seu propósito, né, o que é a sua missão. O que você quer com aquilo ali? Qual é a sua visão? Aonde você quer chegar? Né? Quais são os seus valores que vão ser inegociáveis nessa jornada? Porque se tiver a clareza dos teus valores, tu não vai aceitar qualquer coisa.
tu não vai fazer qualquer coisa. Se tu tiver esses valores bem fundamentados. Então, num propósito, numa conexão de amor e verdade, o teu propósito em amor e verdade vai te conectar com pessoas com um propósito em amor e verdade, né? E eu digo, aí se surgem as famosas collabs, né? No meio que se fala. Mas aí se gera uma conexão em verdade, aonde tu com o teu propósito soma no outro, o outro soma em ti, porque nós não temos todas as qualidades. Né? Nós temos dons, mas a gente pode aprender com o dom do outro e ter um pouquinho, né, dele na gente, e assim a gente vai fazendo essas conexões, essa teia, né, que um vai ajudando, auxiliando e crescendo, né, em verdade, em conexões profundas, em verdade, não em conexões vazias, aonde a gente só se conecta se eu te der algo em troca. Aonde a gente só faz algo junto se eu te dou algo e tu me dá algo. Não. A gente pode, sim, levar, estender a nossa mão ao outro por amor. Então, eu acredito muito nisso. A clareza de um propósito, você vai receber e vai ter o que é seu. Tem lugar para todo mundo, mas se precisa da diferenciação. Porque senão, né, quem vai ser você? Como as pessoas vão te ver? Como as pessoas vão te conhecer? Então, é essencial a gente trazer de forma forte e verdadeira o nosso propósito. Eu sei que tem, para você que está aí nos assistindo, muitas vezes você pode ter perguntas, né? Interrogações e dizer, mas para o Igor Azevedo, do Poder da Foto, ele teve oportunidades, ele ganhou medalha em Paris, alguém patrocinou, as portas foram abertas para ele, ou ele tem mais sorte do que eu. E aí eu quero pegar num ponto onde a gente fala diretamente da diferenciação. Todos temos dons, mas a habilidade de se tornar diferenciado, aí já não é algo doado, aí não é um dom. Aí é o que, Igor? O que te torna, o Poder da Foto algo exclusivo, uma experiência única e diferenciada? É trabalhar na individualidade, trabalhar no único, né? Trabalhar com aquela pessoa, com aquele cliente, com aquela marca, né? Não trabalhar uma receita de bolo. É isso, 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 isso. Não. E é ter um processo, mas desenvolver um processo novo a cada um, quem sabe, né? Através da primeira conversa e entender o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Então, como eu falei, muitos fazem fotos. Milhões fazem fotos. E fazem fotos com uma boa técnica. Mas quantos conseguem ler olhares e conseguem estampar isso através da arte da fotografia? Né? Hoje, o Poder da Foto, a gente começa com a fotografia, começa com o audiovisual. E quem sabe esse empresário ele consegue se ver e se conectar tanto com a sua imagem, o seu propósito, que isso se torna uma obra a 4 mãos. Aonde ele coloca no seu escritório. Quem sabe se torna um livro a 6 mãos. Se torna um livro, exatamente, aonde ele vai poder ter documentado a sua história, que é linda. O que a gente tem de mais valioso na nossa vida é a nossa história. É quem a gente foi, né? Quem a gente é e quem a gente vai ser em cima das nossas escolhas. Então, e você? Pode falar. E você só tem como mensurar isso quando você captura essa imagem, quando você realmente tem uma visão diferenciada e se olha, né? Tanto na foto como no seu resultado, naquilo que você faz, no audiovisual, e você olha e diz, a minha história importa. Esse exercício de observação, né, Elisa, ele é importante. Como eu falei alguns minutos atrás, essa onda de aceleração, de ser, de ter, fazer, né, nos faz muitas vezes não ver a beleza no simples, né? A gente nos faz não ver o belo no simples, né? E o simples é belo. E quando você fala de simples, muitas pessoas, e talvez você aí esteja pensando dessa forma, mas a minha história não acontece nada diferente, ela é medíocre,
eu não fiz nada, uau, eu não ganhei uma medalha em Paris. Eu ganhei no ano passado uma condecoração e uma medalha, um colar da Academia Brasileira de Arte e Cultura, por todos os movimentos que eu criei a respeito de livros. E eu sempre digo o seguinte, e eu fiquei muito feliz com a homenagem. E este ano eu fui homenageada na Câmara Municipal de São Paulo, com mais 40 mulheres, sendo uma das mulheres destaque do ano de 2023. E isso me trouxe, assim, uma nova visão sobre mim, sobre o que eu faço, sobre o meu propósito. Porque eu sempre digo, não é sobre livros, é sobre vidas. E aí você que nos assiste pode pensar, minha história é medíocre. Eu também pensava assim. Mas quando você, de fato, muda o olhar e você entende que a sua história é exclusiva, que você tem um propósito único, ninguém, por mais fotógrafos que haja no mundo, ninguém tem domínio do poder da foto. Por quê? Porque só o Igor Azevedo tem esse poder. E a sua história é o que mais importa no mundo. E você precisa dar valor a ela. Porque quando você não se vê e não vê a sua história como o que há de mais importante, por mais simples que pareça, você não vai construir o seu propósito. E o seu propósito não vai impactar como poderia o propósito do outro. Não é isso, Igor? Tu sabe que tu me lembrou de um momento da minha carreira na fotografia. Em 2018, a gente fez um aniversário e a gente criou um álbum com 21 pedras de esmeralda na capa. Criamos uma obra de arte fotográfica para um cliente. Uau! E eu fui num programa e um fotógrafo me indagou durante esse programa fazendo uma pergunta que eu estava fazendo... Esse álbum ele foi avaliado em mais de R$200 mil naquela época, né? E ele me indagou falando que a impressão que eu tinha, que eu estava dando muito mais valor para a capa do álbum, para o produto em si, né? E eu respondi ele falando que não. Existia, sim, um custo, né, de avaliação em R$200 mil daquele álbum. Mas se a gente fosse avaliar a história que tem dentro daquele álbum, daquela família, daquele propósito daquela família, é imensurável o valor. Até porque o cliente que colocou aquele número de esmeraldas na capa, ele teve uma trajetória linda para poder investir numa capa dessa, né, Igor? Capa dessas, exatamente. Então, o interior, então o interior, ou seja, a foto, a imagem daquela, a história, o storytelling daquela pessoa, você não precisa medir. Que é imensurável, como você acabou de dizer. Exatamente, não teria valor, não iam conseguir pagar, né? Então eu falei para ele que não. Existia sim um produto que a mídia rapidamente pegou isso e lançou, mas que não, se a gente fosse precificar mesmo pela história, pelo propósito daquela família, ninguém ia conseguir pagar. Porque a nossa história é o que a gente tem de mais valioso. É a nossa história que vai nos fazer sair de um estado atual para um estado desejado, né? Se a gente querer esse movimento, se a gente entender que a gente foi, que a gente é e o que a gente pode ser em cima das nossas escolhas do nosso presente. Show, show. Olha, eu quero abordar aqui com vocês. Você que está assistindo aí, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Coloque seus insights enquanto a gente está aqui, trazendo para vocês algo tão memorável, tão lindo, que é de fato o poder da imagem e a captura dessa imagem, dessa visão diferenciada por um outro ângulo, pelo ângulo da arte. E não apenas da arte, mas da própria história, da história do outro. O olhar o outro de uma maneira que você fala, eu preciso capturar esse momento. Até assim como eu faço meu trabalho de extração, eu acredito que o Igor, ele extrai
desse cliente, ele extrai de verdade a essência dele que precisa vir para o exterior. Até porque nós somos lindos, né? Nós somos maravilhosos, mas às vezes nós não enxergamos isso. E o nosso exterior mostra e demonstra, e numa foto não tem como não capturar, né, o que está dentro. Mas a nossa essência é de beleza, é de nobreza. E quando há um dom e uma habilidade, porque eu digo que dom é diferente de habilidade. Dom você recebe e você usufrui disso ou não, né? Você enterra ou você multiplica. Agora, habilidade é sinônimo de estudo, mais prática, mais repetição. Então, não tem como uma pessoa que busca conhecimento, que pratica esse conhecimento, coloca em prática e que repete e aperfeiçoa, não tem como não ser habilidoso. E eu posso ver. Se você não segue o Igor no Instagram, nós vamos deixar o @ dele aqui, você vai seguir. Vai perceber que o trabalho dele é surreal, tem um poder realmente. Então, assim, mas quando você consegue ter habilidade, você também consegue extrair, assim como eu extraio a mensagem para um livro, você consegue extrair essa mensagem que está lá dentro, você consegue lapidar esse tesouro e, através da foto, você capturar esse momento lindo. Para você, qual é a sensação, quais são as emoções que passam pelo seu corpo, né, as memórias e tudo? Quais são no momento em que você está capturando essa visão desse ser tão impressionante que é o seu cliente? Como é que é para você no momento de capturar? Eu sei que você tem detalhes, tem habilidades, mas qual é a sua emoção, a sua reação quando vai capturar essa imagem? Enquanto eu estou fotografando, eu estou colocando ali, né, o meu olhar, o meu senso estético, mas eu estou colocando muito o que aquela pessoa me trouxe, né? A sua história, os detalhes de ter começado a empreender, ou os detalhes da sua vida, ou quem sabe um trauma que teve com a fotografia, que é muito comum alguém trazer, né? Então ali a gente vai... Eu tinha trauma, né? Tinha. Assim como de dentista, muita gente tem trauma, também tem trauma de fotos, né? Exatamente. Como você trata esse cliente que tem trauma de fotos? Eu brinco que depois que fotografar comigo, não vai fotografar com mais ninguém. Ou já vai marcar o próximo. Então é trabalhar de forma leve, que se torne tranquilo, né? Então ali durante esse atendimento é trazer muito aquela história, né? Eu estar fotografando a Elis, né? De estar fotografando a Elis, por um exemplo, e falar: Elis, pode sorrir, que tu é linda, tem sorriso lindo, tu não tá com a boca inchada. Já estou sorrindo, e né? a gente trabalhar no humor, a gente trabalhar na alegria, trabalhar na elevação da autoestima, né? Dessa pessoa e desse indivíduo durante o atendimento. Uau, tem aqui algo que a gente fala muito aqui no ecossistema, que são crenças. Crenças que nos limitam. E também valores pessoais. Como essas crenças, esses valores pessoais, eles podem ser refletidos nas imagens que você captura? Como se percebe isso? Para você ajudar esse cliente, de fato. Acho que através do olhar, né? Através do posicionamento, através de uma postura. Mas é uma postura mais baixa, mas é aquela que vai se empoderar. E não, acredita, tu não acredita no teu sonho, tu não quer mais. Então é trabalhar também. A nossa fisiologia, ela fala muito, né? O ambiente fala muito. Se a gente vai falar na comunicação, Elis, tu como uma boa comunicadora, a fala, né? O nosso evento aqui que a gente está tendo de comunicação é 7% só fala. Então, existe 93% de um todo que as pessoas vão entender e vão compreender de tudo isso que a gente está falando. Então, o ambiente é importante. Eu instigo muito, acabo trabalhando com muita médica, né? Dermato, dentista. E eu gosto muito de trabalhar com os consultórios floridos, com flor, com cor. Né? A gente acaba criando todo o projeto, as cores que vão ser usadas, porque tudo isso vai comunicar. E isso vai fazer, né, ela estar mais fluida, ela vai fazer ela estar mais empoderada para aquele momento, né? A gente vai iniciar a nossa produção
com o cabelo, com a maquiagem, com a organização das roupas, com a organização das joias que vão ser usadas. Então, é importante, né, aceitar e se ver mesmo, né? E pro bom profissional, ele tem que estar atento e entender da fisiologia, entender da postura, entender do ambiente, extrair o melhor dessa pessoa, do local, enfim, que está ali. Inclusive, sobre essa questão, Igor, quando eu não me via eu não me enxergava a pessoa que eu sou e tinha problemas com a autoimagem. Eu cheguei, você falou de cores, de ambientes floridos, e quem me segue sabe que eu amo cores. Hoje eu estou discreta, né? É para combinar com o Igor, tá? Eu sou livre. Mas eu gosto muito de cor. Claro que eu amo branco, porque eu nunca podia usar branco. Com as minhas crenças limitantes, branco ia mostrar as minhas imperfeições, as imperfeições do meu corpo. E desde muito cedo eu já comecei a caminhar para o lado do preto. E chegou um momento, Igor, que uma amiga, tá, abriu o meu guarda-roupa e falou: deixa eu te mostrar uma coisa. Quando ela correu à porta do meu guarda-roupa, ela falou: você já viu que todas as suas roupas são pretas? O que você consegue enxergar com isso? Foi um choque para mim. Foi um choque muito grande, porque eu amava preto, porque disfarçava minhas imperfeições. Mas quando eu entendi que eu precisava me conhecer e me ver quem realmente eu sou, e eu comecei a fazer um trabalho de desconstrução das minhas crenças e, de fato, trazer à tona os meus valores. Então, eu amo cores. Eu uso laranja com azul, e agora eu brinco com as cores. Eu tive duas stylists que contribuíram muito com a minha imagem. Mas eu digo hoje que eu tenho um mestre stylist, um master stylist. Eu peço ao Espírito Santo. E você que não acredita, tá tudo bem, cada louco tem a sua mania, né? E eu peço, falo: e aí, ficou bem? E aí, qual a combinação que nós vamos fazer hoje? Tá? Então, e eu gosto de brincar com as cores, porque eu acredito, inclusive quando se fala assim: qual a sua paleta de cor? Eu falo: é o tom suave. Mas eu vou além. Eu gosto da harmonia. Eu posto todas as cores. Porque quando se fala de paleta de cores, e eu respeito os profissionais aí da área, mas isso me limita. No meu cérebro me limita. Então, eu não posso usar o azul, eu não posso usar... Não, eu posso todas as coisas que eu quiser. Agora, a imagem que eu quero passar, de acordo com o ambiente, com a pessoa que eu vou estar, com o evento que eu vou participar, isso tudo conta, né? Conta não só para as cores, mas para a harmonia, para que eu esteja não como uma árvore no meio aqui, mas eu esteja, de fato, inserida no contexto. E você, que é especialista nessa área, você percebe muito isso, né? Na imagem das pessoas, às vezes, a construção, ou talvez a falta dessa harmonia, dessa construção, também reflete, né? Algo que não está claro aqui dentro. Você percebe isso quando você vai? A gente percebe. A gente é a nossa infância, a gente é pai, a gente é mãe, né? E a gente acaba trazendo. Ou tu chega a momentos da tua vida onde tu dá uma atenção àquilo ali, ressignifica e vamos partir para a próxima, ou tu vai trazendo isso cada vez mais, né? Então é importante a gente botar o dedinho ali, parar e resolver e passar essa fase. Porque senão esses problemas, esses conflitos, eles vão te acompanhar a tua vida toda, né? E é importante também, trazendo o teu gancho, né, Elis, a gente saber o lugar que a gente está, como estar, né? A percepção que tu vai fazer, como tu vai chegar, como tu vai estar, né? Então é importante a gente cuidar disso também, que é essencial, né? De entender hoje o ambiente que tu tá. Bom, eu fui convidado para algo.
né? Como que eu vou ir me apresentar? Como eu vou estar lá? O que é o dress code desse espaço, né? Porque também, lógico, a gente ama a cor, a gente ama a alegria. Bom, mas tu foi convidado para um black tie, tu não pode ir de vermelho, tu não pode ir de amarelo, tu entendeu? Então, é ter essa boa etiqueta nesses ambientes que tu está inserido, né? Que a tua marca está inserido, que a tua presença está inserido. Porque eu não acredito na primeira impressão. Ela impacta, sim. Mas na comunicação, a impressão ela é mudada. A gente consegue sim mudar, né? Mas a gente também pode cuidar para fazer uma boa impressão já no início. Então, cuide desses detalhes. Porque eu acredito, né, que os detalhes eles sempre vão fazer a diferença. Eles sempre vão fazer muito a diferença em tudo que a gente for fazer e a gente se dispuser a fazer. Tanto por nós quanto pelos outros. E como você percebe que essa imagem e o mindset, a mentalidade, elas podem atuar como ferramentas poderosas para estabelecer novas conexões? Porque essa imagem e o mindset, ela afeta diretamente no relacionamento com o outro. Uhum. Como é que nós podemos usar a nossa imagem e o nosso mindset para, de fato, gerar essa impressão boa, gerar esse impacto legal de experiência? Você fala muito experiência. Então, gerar essa boa experiência nas nossas novas relações, nas nossas novas conexões. Isso eu trago o gancho, né? Cuidando do que a gente está se alimentando. Não como alimento, mas o que a gente está lendo, o que a gente está assistindo, né? Quais são as experiências que eu me proporciono a viver, né? Eu não bebo vinho, mas eu posso saber o mínimo de vinho para me ter um diálogo e uma conversa. Eu posso ir num país e conhecer um pouquinho daquela cultura, por mais que eu concorde ou não, mas saber, eu estou lá, eu estou inserido. Eu posso visitar algo novo, eu posso conhecer algo novo, né? Se permitir ter um paladar maior, ter um repertório maior, né? Ter uma vivência maior. Olhar, ao invés da gente perder tanto tempo numa rede social, a gente escutar um podcast, a gente olhar um bom filme, aonde a gente cuide a atuação dos atores, aonde a gente cuide a mensagem que aquele filme está passando, aquela série está passando, né? Acho que nos alimentarmos intelectualmente de forma produtiva, né? Porque isso vai ajudar no teu repertório, isso vai ajudar no teu paladar. Para te chegar em lugares, tu ter conversa, porque não adianta também tu estar inserido num lugar que tu pode fazer conexões maravilhosas em amor e em verdade, mas tu não tem um repertório. Tu não ser uma pessoa educada, né? Tu não ser uma pessoa gentil, tu não ser uma pessoa perceptiva, cuidadosa, né? Então, o cuidar com que a gente vem se alimentando, acho que é essencial. Até porque, se nós falarmos de embalagem, né, nós falamos da sua experiência com o álbum de Esmeraldas. Se nós entendermos o poder que há e não, de fato, nós não separarmos uma coisa da outra, que é o livro e a capa, o miolo e a capa, eles têm que estar no mesmo padrão. Sim. Eles têm que ter o mesmo uau para o leitor. E é claro que um presente, ele, por mais valioso que seja, se a embalagem ela não for de igual padrão, ela desmerece esse presente. O conteúdo. Não consegue retirar o valor. Eu sempre repito, Igor, projeto gráfico ruim, ele não é capaz de destruir um bom texto, mas ele compromete muito esse bom texto. Agora, um projeto gráfico muito lindo não salva um texto ruim e fraco. Porém, ele causa a curiosidade de aprofundar. Então, a embalagem, que nós estamos falando sobre imagem, ela fala muito. Embora você converse depois e perceba que aquela pessoa, talvez ela não tenha um repertório tão uau assim. A gente se engana, mas isso não é comum. No geral,
o seu repertório, aquilo que você busca de conhecimento, ele reflete na sua imagem. E vice-versa, porque eu achava que tinha que ser só busca de conhecimento. Mas eu não me preocupava com a minha imagem, porque eu pensava, eu sou o que sou, e as pessoas precisam me aceitar como eu sou. Isso é um engano, que as pessoas caem, de fato, para não se revelar. Até como barreira eu vejo, sabe, Igor, para que as pessoas não se aproximem. Por quê? Porque um bom repertório, uma pessoa que tem um conteúdo de verdade, de valor, ela precisa refletir isso. E a imagem, ela está gritando para sair. Só que o inverso também é verdadeiro. Quando você cuida da sua imagem, com certeza, não só você, mas as pessoas também vão capturar uma nova visão sobre você. Eu posso dizer pela minha própria experiência. E você, com certeza, com inúmeros clientes, antes de fotografá-los e depois desse ensaio tão poderoso, de trazer a individualidade à tona. Não é isso? Porque, assim, um não está desassociado do outro. É tudo uma mesma coisa. A imagem e o que você carrega dentro. Isso é uma coisa só. Como é a sua visão a respeito dessa situação? Não, trazendo o teu primeiro ponto sobre a embalagem, né? A gente aqui tem uma taça, enfim, de cristal. A gente pode pegar uma taça de vidro, ambas vão ter, né, a mesma... Né, vão fazer com que a gente consiga colocar um líquido dentro. Lógico que a atrativa se torna mais a taça de cristal. Então, as pessoas... O nosso olho sempre vai puxar para o belo, né? Uau! Repita isso. O nosso olho sempre vai puxar para o belo. Até porque a visão é algo muito poderoso. Você captura o mundo, você captura todas as suas impressões através do que você vê, né? Então, o nosso olho sempre vai puxar para o belo. Eu posso tomar água. O mais importante é a taça ou o líquido que eu coloco dentro. No caso, a água. A água, se eu olhar, nossa, é muito mais importante, porque é o que vai matar a minha sede. Mas o diferencial de você tomar a água numa taça de cristal ou num copo de plástico faz muita diferença. A percepção de valor. Até na autoimagem e no merecimento. E daí entra a crença, né, que a gente falou, o mindset. Bom, mas não, pode ser um copinho de plástico. Não, eu mereço. Eu parei agora para o meu momento de tomar água e eu mereço parar e tomar uma água na taça de cristal. Então, esse merecimento. Fiquei me lembrando de outro momento, outra experiência que eu quero contar. Talvez você se veja nisso. Quando eu não tinha essa autoimagem, né, revelada de mim mesma, de quem eu sou de fato, e toda essa história, essa trajetória dos ensaios fotográficos que eu fiz, depois do primeiro, que foi muito difícil fotografar pela primeira vez. Eu contei com uma profissional, assim, excepcional, porque ela conseguiu, como diz em Goiás, extrair leite de pedra. Mas... quando eu me vi ali, eu me enxerguei. Eu não gostei de todas as fotos, mas eu gostei da maioria. Eu falei, uau, ela conseguiu extrair de mim algo que eu não percebia, eu não via. A partir dali, meu merecimento mudou. Minha visão mudou sobre mim. Eu falei, uau, então tem mais coisas que eu não sei sobre mim e que eu não consigo enxergar. Mas uma amiga minha fez um teste comigo. Nós estávamos trabalhando na produção de livros, foi assim que eu comecei, tá? E eu fui para a casa dela, estava na pandemia. E ela colocou propositalmente dois recipientes. Uma taça muito bonita e um copo bem menor na pia e colocou uma jarra de água. Quando eu cheguei, a cumprimentei, me sentei, ela disse... Elis, você pode pegar água para gente? Eu já deixei lá reservada. Falei, claro. Aí eu peguei
olhei para as duas e peguei no copo para mim. Enchi a taça dela, levei para ela. Por que a taça dela? O meu merecimento era tão baixo e a autoimagem era tão comprometida que na hora eu pensei, se nós duas vamos tomar água, o copo é o meu. Uau! Olha a imagem, né? E daí, qual a visão que eu tinha de mim mesma? E ela disse, você sabia que isso foi um teste? Por que você não pegou a taça? A imagem que eu tinha de mim é que se tivessem duas pessoas, o outro sempre ia ficar com o melhor. E ela disse, pois não é assim que Deus vê você. Ele me disse para fazer isso com você, para você se enxergar, porque a taça era sua. E eu, uau! Então, mas qual era a imagem que existia em mim, sobre mim mesmo, o merecimento? Então, quando você não entende que você merece o melhor, hoje, Igor, eu sempre repito, tá? Eu não aceito nada, nem ninguém mais ou menos na minha vida. Porque eu mereço a excelência. E o excelente, talvez, para mim, não é o excelente para você. Na etapa em que você se encontra, no momento em que você está vivendo. Mas a excelência é eu entender que eu estou com o melhor. E hoje nós estamos com o melhor aqui, né? Mas, Igor, nós estamos caminhando para a receita do chá. E eu quero que você deixe aí a receita do chá para quem está nos assistindo. Olha, se você está nos assistindo depois desse episódio, já coloca no 2.0, eu te aconselho, não gaste o seu tempo todo assistindo o episódio. Faça o seguinte, acelere no 2.0 e quando você encontrar alguma coisa que te chama a atenção, aí você para e ali você fica, rumina e busca o que aquele momento está falando com você, o que nós trouxemos aqui que mexeu com você e pode transformar a sua vida e o seu pensar, a imagem que você vai ter daqui para frente, tá? Então, se você vai assistir, eu aconselho que faça isso, até porque tempo é vida, então a gente não deve gastar, né, o nosso tempo com terceiros. Você vai assistir aqui e vai só pegar um código e vai mudar a sua vida daqui para frente depois desse episódio. Mas o Igor, com certeza, com o poder da foto, de capturar, com a visão que ele tem de excelência, ele vai deixar aqui para você uma receita do chá. E você fica livre, tá? Para gerar e para marcar a vida das pessoas através dessa receita. A minha receita do chá, para você que está nos assistindo, busque entender o seu propósito, né? Busque entender quem você é, o que você quer e como você quer, né? Busque entender o seu propósito, a sua visão, a sua missão e os seus valores. Você tendo a clareza disso, você vai conseguir chegar, porque você vai conseguir fazer um mapa, você vai conseguir gerar algo, né? E, primeiro de tudo, assim, busque gerar experiências na vida do outro, né? Busque gerar momentos felizes na vida do outro. Eu falo muito para os meus alunos, Elis, que gerar experiência não tem nada a ver com dinheiro, né? Porque tu pode gerar experiência no outro simplesmente com um sorriso. Simplesmente com um abraço, simplesmente com um bom dia, né? Então, gere experiências, né? Busque ser um ser humano melhor antes, né, do seu profissional, para que você consiga, no seu profissional, ser um profissional melhor. Então, essa é a minha receita do chá de hoje. Busque gerar experiências em amor e em verdade, identificando o seu propósito. Uau! A minha receita do chá hoje é o que eu tenho meditado durante toda esta semana. Você precisa ser, parecer e aparecer. Porque ser não basta apenas e é o essencial. Se eu estivesse falando de um livro, de uma foto ou de uma experiência aqui com imagem, ser é intangível.
Você se mostra no seu comportamento, na sua maneira de se expressar, de se comunicar e tudo, mas é intangível. Parecer é você falar, parece que é, mas aparecer, aí sim, aí você sai de toda a zona de conforto e você se expõe. Mas não da forma como eu me expus ali quando criança, aos 10 anos de idade. Você expõe o seu melhor. Então você acredite que a sua imagem está sendo fotografada e capturada o tempo todo. Então, decida, de fato, ser, parecer e aparecer. E, claro, já que eu nasci para aparecer, que seja uma ótima imagem, né? Que a gente possa que a gente possa ser capturado no melhor ângulo. Por um bom profissional, né? Exatamente. Então, assim, que você dê o seu melhor no dia a dia, porque pessoas estão te olhando, pessoas estão avaliando você. Não se preocupe com os julgamentos. Preocupe-se em dar o seu melhor. E com certeza as pessoas vão capturar isso, essa riqueza que há em ti, tá? Então, nós queremos agradecer. Muito obrigada, Igor. Que agradeço, foi uma que alegria, legal. Um prazer estar aqui com você. Foi maravilhoso. E para você, lembra, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like. Se você não gostou, dê o dislike, coloca no comentário, porque a gente está aqui para nos comunicar com você, para capturar imagens também e para registrar no seu coração aquilo que a gente tem para entregar. Então, muito obrigada. Fica atento para o próximo episódio. Obrigada, Igor. Beleza.